Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da classe adultos da CPAD desse terceiro trimestre, cujo título geral é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 11, a mordomia das obras de misericórdia. Então, tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide, é só você pausar e ler. E aí a compreensão desse PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. E se você gostar da apresentação, você pode dar um like para que o YouTube ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas possam ter acesso a ela e receber também o nosso material gratuito em PowerPoint pelo WhatsApp que nós disponibilizamos, ok? Aí a gente tem os objetivos específicos para essa lição que são, primeiro, conceituar a palavra misericórdia, depois discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã, e em terceiro lugar, pontuar os cuidados na prática das boas obras. Então, esses são os objetivos específicos. A gente tem então o título da lição Mordomia das Obras de Misericórdia, e o texto áureo diz o seguinte: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Texto de Tiago 2:13. E a verdade prática, a gente tem o seguinte: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos 4, 32 ao 35 e Lucas 10, 30, 36 e 37. Então a gente tem o texto de Atos e o texto de Lucas. É só você pausar o vídeo aqui e fazer a sua leitura. Eu não selecionei nenhum versículo em particular, ok? E a gente tem também a leitura diária, que é feita de segunda a sábado. Você pode ler junto com a leitura bíblica em casa, você que está estudando, e você que é professor pode distribuir 6 post-its para os seus alunos, para que eles possam fazer a leitura de forma sequencial, se assim você achar necessário e útil, ok? E aí a gente parte, então, para a introdução da nossa lição. A parte que eu destaquei em amarelo diz o seguinte: nesta lição veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdias como fruto do amor cristão. E eu sempre uno a conclusão da lição para a gente ter uma dimensão de até onde o comentarista expandirá o seu pensamento, e assim a gente consegue descobrir a ideia geral da lição. Aqui a parte que eu selecionei em amarelo complementa a introdução e diz o seguinte: precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdias no âmbito material e espiritual, ok? A gente passa então para o nosso slide que apresenta os tópicos da lição, e a gente tem no primeiro tópico significado de misericórdia, no segundo tópico a mordomia da misericórdia cristã, e no terceiro tópico a gente tem cuidados na prática das boas obras. No primeiro a gente tem como ponto 1 a definição de misericórdia, e o ponto 2 o que é ser misericordioso. Depois a gente tem no tópico 2 obras de misericórdia na prática, e somos criados para as boas obras. Depois a gente tem no 3, as boas obras devem glorificar a Deus, as obras de misericórdia são obras de amor, e 3, obras de quem é salvo, ok? Então essa é a estrutura que será apresentada na lição como um todo. Então aqui você tem as partes mais importantes. Quando você vê isso no único plano, você consegue acelerar o seu processo de assimilação do conteúdo, porque você sabe exatamente por quais partes ele irá passar, ok? E aqui a dica para os professores na questão de gestão do tempo em aula é 10 minutos para definir, né, o significado do termo misericórdia, 30 minutos no tópico 2 e 30 minutos no tópico 3. E aí, é claro, é uma sugestão, você, professor em sala de aula, sabe qual que é a necessidade maior dos seus alunos. Sempre lembrando que a gente tem um período de mais ou menos 1h10 em aula, na maior parte das salas de aula de escola dominical, ok?
E dentro desse período, a gente tem que distribuir a lição como um todo, porque os alunos estudaram a lição inteira e querem que as suas principais partes sejam expostas pelo professor, ok? Então, essa é uma dica para vocês, professores. Aí a gente passa, então, para o primeiro tópico, onde a gente vai trabalhar a definição e o que é ser misericordioso. Então, a gente vê isso a partir do próximo slide, ok? O que eu fiz? Na definição, eu selecionei as partes que são mais importantes em amarelo, né, que o significado de misericórdia tem a ver com compaixão suscitada pela miséria alheia, bondade e a misericórdia, com o texto, o versículo selecionado, né, diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que eu fiz? Eu uni o segundo ponto, porque eu achei que os dois trabalhados juntos ficam mais objetivo, mais enxuto, mais claro. E no ponto 2, que é ser misericordioso, a parte em amarelo diz: a expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. E aí o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é o seguinte: aqui o ideal é que você se concentre apenas em compreender amplamente os significados da expressão misericórdia. Deixe para desdobrar o assunto nos próximos pontos, ok? E aqui também trago mais alguns significados a partir do termo hesed, termo hebraico, que também tem outras raízes e os significados delas aqui você tem em cor ouro, bondade, benignidade, solidariedade, graça, lealdade, amor constante, ter misericórdia de, ser gracioso, favor, sentimento fraternal e maternal e generosidade. Então, os termos que trazem o significado de misericórdia, eles são amplíssimos e você pode aqui se concentrar somente nisso, em aprender amplamente e guardar o significado da expressão misericórdia dentro desses termos objetivos, ok? É o que tem para esse primeiro tópico da lição, por isso eu enxuguei ele e uni os dois pontos para que você possa ser o mais objetivo possível e assimilar a parte mais importante dele, ok? Assim, a gente fecha então a orientação para um caminho objetivo desse primeiro tópico, ok? Passamos então para o segundo, a mordomia da misericórdia cristã. A gente trabalha então obras de misericórdia na prática. E somos criados para as boas obras, a gente vê isso a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui o seguinte, uma pequena introdução para esse tópico que diz o seguinte: a misericórdia é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. É a parte que eu selecionei. A gente tem aqui, então, o primeiro ponto em si, que vai falar sobre as obras de misericórdia na prática, e a parte selecionada é o seguinte: na parábola do bom samaritano, vai e fazem da mesma maneira. E aqui o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, ó, é uma dica que você, como você vai abordar a parábola do bom samaritano nesse ponto, e é uma parábola profunda, muito importante, e ela praticamente engloba tudo que vai ser tratado nessa lição. Você pode concentrar a maior parte do seu tempo de estudo, você que é aluno, e você que é professor pode concentrar a maior parte da sua aula nesse ponto. E aí, qual que é a minha dica aqui para vocês? Que você dê um choque de realidade, você que é aluno, em você, e você que é professor nos seus alunos, criando um exemplo atualizado dessa mesma parábola, substituindo os personagens que estão na parábola por atores atuais. Então, para efeito de inspiração, para você poder realizar isso, dê uma lida na polêmica releitura dessa mesma parábola feita pelo escritor Rubem Alves, tá? E você vai poder ver isso no próximo slide. Então, deixa eu já explicar de antemão para que ninguém me critique sem ter entendido a abordagem, tá? Eu não estou nem apoiando, nem deixando de apoiar a versão do Rubem Alves, ok? O que eu estou tentando fazer aqui é trazer para o nosso cotidiano a parábola do bom samaritano.
tá? Trazer para a nossa realidade atual, nós que somos seres humanos que vivemos no século XXI. E como ele trouxe um exemplo substituindo os atores da parábola original por atores atuais, eu achei interessante apresentar para vocês, e aí vocês, se quiserem usar, usa. Se não quiser usar, descarta, pode até depois tirar do slide, porque como o slide pode ser editado, você retira para poder dar a sua aula sem essa parte, ok? Mas ela é interessante para trazer um choque de realidade e fazer vocês refletirem, tá? Nos 2 próximos slides, tá? Então você tem aqui, ó, o bom samaritano ou bom travesti, é o título que o Rubem Alves deu para essa parábola. E aí, aqui tem a primeira parte, você pausa, faz a sua leitura, depois aqui você tem a segunda parte, tá? Você pausa e faz a sua leitura e usa para refletir sobre o assunto dentro daquilo que você achar útil ou necessário, ok? Assim a gente parte então para o ponto 2, somos criados para as boas obras. A parte que eu selecionei em amarelo diz, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É o texto de Efésios 2:8 até o 10, que é a parte mais importante desse ponto. E mais abaixo, em amarelo também, os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3:8, está aqui os textos que confirmam por si só a necessidade das boas obras para aqueles que foram transformados por Cristo Jesus. E o que eu tenho a dizer para esse ponto é o seguinte: nesse ponto, o objetivo do comentarista é reforçar com um referencial bíblico o que foi tratado no ponto anterior. Lembra o ponto anterior? Quanto à atitude do samaritano. Então, falou no ponto anterior sobre a parábola do bom samaritano, você abordou ela amplamente, e agora o comentarista vem com um referencial bíblico, ou seja, passagens bíblicas que dão força àquilo que está dito ali. Então, a ênfase aqui é o esforço em detalhar a nova vida em Cristo, que a nova vida em Cristo é caracterizada pelo caminhar em boas obras. Olha que interessante. Por isso que eu coloquei uma seta aqui, ó. Porque você volta para o texto. Então, o efeito da nova vida em Cristo é que a gente ande em boas obras. Então, não é que você faça boas obras esporadicamente para mostrar que é um bom cristão, mas que a sua vida seja vivida realizando boas obras, andando pela via das boas obras. Isso é muito profundo. E aí, para completar, eu trouxe mais um texto de Tito 3, no versículo 14, olha que interessante. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, se a gente lê isso ao contrário, a gente pode chegar à conclusão que na igreja existem muitos crentes infrutíferos porque estão negligenciando algo que é um fruto da vida cristã, um fruto da nova vida, um efeito da nova vida em Cristo, mas negligenciam e não realizam boas obras, ficando infrutífero. Essa é uma parte muito importante da lição também, que você pode concentrar o seu esforço, ok? A gente assim parte para o ponto 2, ainda que ele dividiu em mais partes, tá? Ainda estamos dentro do mesmo assunto, mas aqui ele vai falar assim, somos criados para as boas obras, ó, na área das necessidades humanas, e aqui a parte em amarelo, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, Mateus 25:40, a segunda parte que eu coloquei junto, por quê? Porque faz parte da mesma realidade, do mesmo assunto. Na área dos necessitados espirituais, a parte em amarelo, a misericórdia triunfa no juízo, Tiago 2:13, o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é o seguinte, para esse trecho, ler e refletir sobre o texto de Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 40, ok? É mais significativo do que qualquer comentário que possa se fazer sobre esse trecho. Então, você lê lá, você que é professor para os seus alunos, você que está estudando, leia esse texto para essa parte, que é muito profundo, gente, vocês vão gostar. Aí a gente passa, então, ainda dentro dessa parte 2, tá? O ponto 2.3, na área da evangelização e das missões,
A parte em amarelo, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, João 4,35, conforme Marcos 6,34, e a gente colocou junto aqui o ponto 2.4, a falta de misericórdia pelos pecadores, porque faz parte da mesma realidade desse trecho, parte em amarela, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que eu tenho a dizer a respeito desse ponto é o seguinte, nesse ponto o comentarista parece instigar para que se reflita sobre as implicações decorrentes da não compreensão por parte de muitas igrejas da pregação do evangelho como obra de misericórdia, o que as torna infrutíferas nesse quesito. Então, o que o comentarista está querendo dizer aqui, que você pode colocar, sim, a evangelização como algo que está dentro da esfera de obras de misericórdia, porque quando você traz a verdade do evangelho para uma pessoa que está morta espiritualmente, ela recebe vida em Cristo. Então a misericórdia de Deus chega até essa pessoa e ela pode ser então agraciada pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, por aquilo que Deus tem a fazer, colocando o coração dele na miséria daquela pessoa. Isso é muito profundo também. E aí a gente fecha então esse segundo ponto, ok? Chegando a um enxugamento daquilo que é mais importante para que você possa expandir o seu pensamento a partir disso. Passa então para o terceiro tópico, vamos falar as boas obras devem glorificar a Deus, as obras de misericórdia são obras de amor, e depois obras de quem é salvo. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então a gente tem aqui, ó, as boas obras devem glorificar a Deus, o trecho em amarelo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, Mateus 5,16. E olha só que interessante, que eu tenho a dizer sobre esse trecho é isso aqui, ó. Como tudo é para glorificar a Deus, nada melhor do que a gente colocar um texto bíblico que vale mais do que qualquer comentário nosso. E em Romanos 11:36 está dito o seguinte, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. E mais um texto em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então você pode resumir isso facilmente, esse ponto, dentro da ideia geral das escrituras e da vida e de tudo que existe. Tudo tem como evento final, tem como destino final a glorificação de Deus. E é feito sempre para isso, ok? A gente passa então para o ponto 2, as obras de misericórdia são obras de amor, e eu uni, tá, o ponto 2 e o 3, obras de quem é salvo. Por quê? Porque tratam do mesmo assunto. Parte em amarelo. Elas são parte da prática do amor cristão, que segundo Jesus deve ser estendido até mesmo ao inimigo, Mateus 5,44. E no ponto 3, o trechinho amarelo, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que eu tenho a dizer sobre esse ponto é que você pode mesclar, tá? Esses dois trechos aqui com o trecho que a gente tratou lá atrás, ó, no tópico 2 e o ponto 2. Você pode unir, você está estudando, você que é professor, então você pegou antecipadamente esse trecho. Quando você for falar a sua sala de aula, une essa parte aqui com o ponto 2 lá, e você ganha tempo para discutir as partes que você achar mais importante, sem ter que repetir o assunto novamente, ok? Fica aí essa dica. Claro, você utiliza se achar que isso que eu estou dizendo tem realmente a ver, ok? E aí a gente então fecha esse terceiro tópico de maneira objetiva e clara, e você utiliza conforme achar melhor, e você, aluno, se orienta para expandir o seu pensamento e conseguir absorver a lição da melhor forma possível. A gente chega então à conclusão da lição, ok? Tratamos os 3 tópicos e os seus pontos, e na conclusão a gente tem o seguinte: não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos.
Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as boas obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. As obras de misericórdia são testemunho bíblico da nossa fé. Eu espero ter ajudado de alguma forma no seu estudo e espero que a aula de vocês seja excelente. E se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Desejo a todos uma excelente aula. Precisando falar comigo, é só me acionar pelo WhatsApp que você recebe esse material e a gente pode conversar sobre os assuntos da lição, se assim você achar necessário. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.